Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor de toda a existência. Louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que dá o Jannah como recompensa para todo aquele que enfrenta com paciência todo o mal e toda a dificuldade que lhe aconteça. Louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala e rogamos que Ele derrame a sua paz e bênçãos sobre aquele que foi sábio apesar de não ter nenhum diploma de escolaridade. Rogamos que Allah subhanahu wa ta'ala derrame sua paz e bênçãos sobre aquele que enfrentou com paciência e gratidão toda e qualquer dificuldade. Aquele homem que deu bastante mesmo quando enfrentava a necessidade, que apesar de viver na pobreza nunca se apartou da generosidade, porque sabia que o seu Senhor reservava para ele um lugar no paraíso por tudo quanto ele enfrentava. Queridos telespectadores, é assim que nós damos as boas-vindas a todo e cada um de vocês para mais um episódio do programa Conversas Arafáticas. Estamos aqui hoje na companhia do nosso querido e amado Sheikh Maulana Ardishir Ali. Vocês já conhecem a marca do Sheikh, se eu disser Yassalam, se você não recordava da face do Sheikh, certamente que ele já está muito bem na sua mente, certamente que a recordação foi imediata. Alhamdulillah, tivemos inclusive o privilégio de fazer o programa Iftar Com durante o mês de Ramadã, também na companhia do Maulana Ardishir, e hoje temos o privilégio de contar mais uma vez com a sua presença nos estúdios da Nur TV, para podermos fazer as nossas conversas arafáticas. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. É motivo de muita felicidade para nós poder receber a sua presença aqui mais uma vez. E certamente que é muita felicidade para o nosso irmão Qasim Abdul, que diz: meu padrinho Maulana Ardishir, mashallah. Vamos aproveitar para deixar aqui as saudações para o Qasim Abdul, Saja Touré, Sunas Piargi, ou Selmo Piargi, Adama Baldé, Dr. Ramalho, que veio procurar o seu distintivo de melhor fã da página da Nur Televisão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridíssimos telespectadores. Hoje viemos falar sobre um assunto que interessa totalmente a todos nós como jovens, mas também como pessoas no geral. Nós, enquanto seres humanos, estamos sempre preocupados em viver uma vida próspera. Nós queremos ter uma vida de sucesso, nós queremos ter uma vida onde as coisas correm bem, onde nós temos as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala sendo derramadas sobre nós. E vamos começar a discutir este assunto, vamos começar a tentar entender este assunto com a ajuda de Maulana Ardishir, começando por espanto, começando por admiração. Por que espanto? Por que admiração? Porque foi assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou no famoso hadith, onde ele diz: Ajaban li amri al-mu'min. Quão espantosa é a situação do crente. Quão espantosa é a situação do crente. Por quê? Porque tudo para ele é khair. Tudo para ele é bom. E isso, o profeta sallallahu ainda frisou, e isso não acontece com nenhum outro a não ser com o crente. O profeta sallallahu admira-se com a situação do crente. O profeta sallallahu diz que esta admiração é tão merecida que tal motivo não se verifica na vida de nenhum outro a não ser o crente. A primeira pergunta que nós podemos trazer: Sheikh, quais são as razões da admiração do profeta sallallahu alaihi wasallam com a situação do crente? Bismillahirrahmanirrahim. A primeira grande admiração do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é exatamente o que ele diz: para o crente tudo é khair. Subhanallah. Tanto o bem como o mal. Ya Rabb. Ya salam. O bem é para todos nós. Não. Bem. O mal, aquilo que está aflige, infelizmente, não estava na nossa mente que isto iria acontecer. Exato. O bem nós programamos, em algum momento nós programamos para que aconteça bem. Sim. Mas o mal, infelizmente, nós não programamos. Não. Mesmo assim,
Nabi sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi diz que wasallam. o crente, atenção, é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz aqui, o crente, Crente. está-se a falar, ya salam, do crente. Subhanallah. Não está-se a falar de um indivíduo qualquer. Eu, felizmente ou infelizmente, já pude conversar com algumas pessoas. Ainda dias atrás estava a conversar com um jovem por causa dos acidentes da Manhissa. Naam. Acho que antes de ontem ou anteontem, salvo erro, houve um acidente na Manhissa. Naam. Então o jovem estava a comentar com relação àquele acidente e ele disse, olha, ali algumas pessoas estão a trabalhar com sangue. Ya Rabb. Subhanallah. Eu fiquei tão admirado de ouvir isto. Eu disse, olha, até hoje consegues ter ainda essa mentalidade de que alguém está a trabalhar com sangue. Então, para o crente, isto provém de Allah. Naam. Ele pacienta. Fakana khayrallah. Subhanallah. Enquanto para um não crente, ele roga pragas para pessoas. Subhanallah. Então, o espanto de Nabi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam. é exatamente porque até aquilo que as pessoas, todas elas, digamos, a nação em geral, roga pragas. Isto é por causa do fulano, isto é por causa do fulano. Mas o crente diz, não, isto há de ser benéfico para mim. Não. É o que disse, tem um mal que vem para o bem. Naam. É um mal que vem para o bem no nosso olho. Subhanallah. Mas no olho de Allah é tudo de bom para ti. Subhanallah. Por quê? Porque aquilo que tu achas, olha, aconteceu-me isto de mal, para Allah subhanahu wa ta'ala queria de certa forma afastar-te de algo pior. Pior. Ya salam. Ya salam. Alhamdulillah que aconteceu isto. Exato. Alhamdulillah. O muçulmano diz Alhamdulillah ala kulli halin. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala em todas as situações, tanto no bem como no mal. Devemos sempre louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. Isto cria o espanto para o Islã, cria o espanto para aquele que infelizmente não sabe o que é o Islã. Não. Olha como é que tu, apesar da nação inteira estar agregada a falar mal disto, contra isto, a repudiar isto, e tu ainda vês isto com bons olhos. Eu vejo isto nos olhos do Islã. Nos meus olhos até pode ser boa coisa. Hoje um jovem colega fez-me uma questão que eu reparei para ele e disse, olha, atenção a uma coisa. Ele não é muçulmano. Não. Dinélio não é muçulmano. Eu disse, olha, atenção a uma coisa. Para nós, o muçulmano, a coisa pode parecer bonita para a nação inteira. Mas se para Allah não for de acordo com aquilo que Allah prescreveu, então isso está errado. Está errado. O certo é certo mesmo que ninguém faça. Mesmo o errado que ninguém é errado, faça. mesmo que todo mundo esteja a fazer. Exatamente. Então, é exatamente por aí onde vem o espanto do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não. É espantoso realmente. Eu quando sinto, eu digo, ya salam, wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah Alhamdulillah. que eu sou muçulmano, que tenho este pouco imã que Allah subhanahu wa ta'ala me proporcionou. Peço para que aumente meu imã, porque a doçura do imã, ya salam. Não há comparação. Wallahi, ya salam. Não há comparação possível. Ya salam. Não há comparação. Wallahi al-azim. Sem dúvida. Acho que pensar na vida nessa perspectiva onde absolutamente tudo traz algum benefício, mesmo que eu não consiga ver, faz uma revolução enorme na vida de qualquer pessoa. Wallahi, infelizmente, a nação não gosta de pensar
como deve ser. Naam. A nação, infelizmente, pensa sempre no negativo. Somos pessimistas. Nós somos pessimistas, enquanto que o Islã ensina-nos a sermos otimistas. Subhanallah. Nós devemos sempre pensar no positivo. Se isto aconteceu, alhamdulillah, Allah privou-me de pior coisa que esta. Podia ter acontecido pior coisa. Alhamdulillah, estou bem. É assim como devemos pensar. Alhamdulillah, estou bem. Ya Rabbi. Podia ter acontecido algo que... Ya salam, o que seria de mim? Subhanallah. Alhamdulillah, aconteceu isto, é o de menos. Alhamdulillah. É por aí em que a gente deve sempre agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Em qualquer situação. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi. Enquanto vivermos assim, wallahi, viveremos sempre tranquilos. Sempre tranquilos. Inshallah. E é uma tranquilidade que precisamos, subhanallah. É uma tranquilidade que todos nós precisamos, sim. Todos nós precisamos nos dias de hoje. Estamos a viver uma situação onde, quer dizer, nós encontramos a ciência a descobrir cada dia mais nomes para os problemas que nos afligem. Os problemas já estão aqui conosco. Alguns deles são novidades, outros já estavam conosco, mas a cada dia vamos encontrando novos nomes, novas doenças. Sim. O que talvez para a nossa altura era algo normal, víamos acontecer, não era de se preocupar. Hoje, subhanallah, vai se proliferando de alguma forma. Exatamente. Este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele menciona duas características. Quando ele é açoitado por uma dificuldade, então ele pacienta e isso é bom para ele. Quando ele é açoitado ou quando ele é alcançado por uma coisa boa, ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala e isso também é bom para ele. Existem níveis, ou talvez para além de níveis, o que é que realmente significa ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala? Quando é que um indivíduo demonstra a verdadeira gratidão perante Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ei, não. Quanto aos mercês de Allah subhanahu wa ta'ala, fale, mencione. Subhanallah. Somente o facto de nós mencionarmos os mercês de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a ser gratos para com Allah subhanahu wa ta'ala. Quantos mercês Allah subhanahu wa ta'ala nos proporciona neste exato momento? O ar que estamos a respirar. As palavras que estamos a soltar neste exato momento é um mercê de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os favores de Allah subhanahu wa ta'ala são imensos que nós devemos a cada momento agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E o nível mais alto de agradecimento é nós reconhecermos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Infeliz é aquele que, não obstante Allah subhanahu wa ta'ala o ter posto no dunya, ele não reconhece a majestade de Allah subhanahu wa ta'ala. Acha que ele é dono do seu nariz. Acha que ele é capaz do que lhe apraz quando lhe apraz. Allah. Ya salam. Ya salam. Esquece que existe aquele que felizmente consegue ver uma formiga negra debaixo de uma pedra negra numa noite escura. Subhanallah. Subhanallah. Devemos passar a cada segundo agradecendo os mercês, os favores do nosso Criador. O reconhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, o reconhecimento de tudo quanto Allah subhanahu wa ta'ala nos proporciona, é um maior agradecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Fazermos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz para que nós façamos. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena. Nos ordena pelo salat. Se nós fizermos o salat
estamos a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi. Se nós fizermos o jejum, aquele jejum que irá beneficiar somente a nós. Atenção que este jejum que nós fazemos, este salat que nós fazemos, este hajj que nós vamos, não beneficia nada disto a mais ninguém senão a nós. Isto não beneficia a ninguém. Não beneficia Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, pode dizimar a todos nós e trazer um outro povo que o possa agradecer. Então, o agradecimento, o agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala beneficia a nós próprios. Subhanallah. Portanto, a obediência ao Clemente é talvez o nível mais alto que a gente possa encontrar do shukr, da gratidão. Porque quando nos afastamos daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos obriga, automaticamente estamos a ser ingratos para com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah deu-nos esta bela vida em que vivemos. Deu-nos saúde. Eu digo deu-nos saúde porque, alhamdulillah, conseguimos respirar, conseguimos falar, conseguimos andar. E a salam, Arafat, se fores aos hospitais, és capaz de sair a chorar. És capaz de dizer, olha, afinal, existem piores coisas. Eu, no outro dia, meu filho tem problemas de dentes. Uma vez ele estava a chorar à noite por causa de dor de dente. Eu disse, Salam, com esta idade já tem problemas de dentes. Subhanallah. Eu achei aquilo incrível. Nunca tinha ouvido falar de uma criança com problemas de dente. Criança com problema de dente. 5 anos, problemas de dente. Quando fui ao hospital, Ya Salam, eu disse, La ilaha illallah. Eu disse à minha esposa, eu pensei que ele fosse o único com problema de dentes. Mas está aqui uma bicha de crianças mais novinhas que ele, a extraírem dentes de leite. Então, nós devemos ser tão gratos a Allah subhanahu wa ta'ala através da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Através da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. A obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E é o que rogamos para que sejamos os mais obedientes possíveis a Allah subhanahu wa ta'ala. Para que nos garanta, inshallah, thumma inshallah, o Jannat sem ajuste de contas. Amém, ya Rabbal Alamin. Amém, ya Rabbal Alamin. Hoje nós encontramos psicólogos, encontramos coaches. Ultimamente, os meus telespectadores, que não me deixem mentir, acabamos encontrando muitas publicidades para irmos a sessões de coaching, a sessões de palestras, e normalmente o sumo final de tudo isto, os vídeos nos TikTok estão cheios da mesma informação, os livros também a dizer a mesma coisa. É preciso praticar a gratidão porque isto ajuda a termos uma vida com melhor qualidade. Nós, enquanto crentes, nós, enquanto muçulmanos, nós que temos o Corão, nós que temos a Sunna, quais são os benefícios que nós encontramos a partir da gratidão? Um dos maiores benefícios que nós encontramos da gratidão é termos o coração sempre limpo. Oh, Allah. Acho que se alguém está a acompanhar neste momento, muitos de nós gostaríamos de poder entrar numa farmácia e comprar um medicamento que garantisse, basta tomar e automaticamente temos este problema de coração resolvido. Allah. Sabe, os níveis de gratidão,
um dos níveis de gratidão é um indivíduo louvar a pessoa que o beneficiou em algo. Subhanallah. Louvar a pessoa que o beneficiou em algo. É um dos níveis, talvez o mais alto de gratidão. Subhanallah. Hoje, para eu louvar alguém, eu falar bem de alguém, é difícil. Hoje cada um quer falar dele. Ontem, Sheikh, eu a caminhar, pensava justamente nisto. Normalmente o comportamento do ser humano é, sabe, o irmão fulano comprou um carro. A forma minha de responder a esta notícia vai ser, eu por acaso na idade dele comprei um carro parecido. Sabe, eu estou doente. E eu também, há alguns dias, quer dizer, parece uma competição. É uma competição. Ou é uma competição de eu tenho o melhor, às vezes é pior porque é uma competição de eu sofro mais. Exatamente. Subhanallah. Difícil, qualquer situação onde talvez era só para reconhecer o outro, nós puxamos para o nosso lado. Por isso que eu dizia, se nós pudéssemos ter numa farmácia um medicamento, acho que seria dos mais vendidos. Mais vendidos que paracetamol. Exatamente. Certa vez, alguém passa por um amigo. Não. Passa por um amigo, estava a limpar o carro dele. O carro do último, como se diz, o último grito na altura. Então, ele saúda ele. Epa, já compraste carro? Diz, não. Foi meu irmão que me ofereceu. Então, ele diz, quem dera se fosse eu. Oh. A questão aqui, Arafat, é, quem dera se fosse eu. Quem? Aqui há duas coisas. Se fosse eu o oferecido... Ou aquele que oferece. Allah. Arafat, a quem tu preferias ser? Esta questão vai bater, Arafat. Quem tu preferias ser? Minha primeira resposta seria a resposta de querer ser aquele que foi oferecido. Há dias nós recebemos uma visita do Mufti Hussein e ele deixou uma lição muito grande para nós. A mão de cima é melhor do que a mão de baixo. A mão de cima, perante Allah subhanahu wa ta'ala, é muito mais preferível do que a mão de baixo. Obviamente que nós estamos a dizer que a mão de baixo está errado ou algo parecido, mas a mão de cima... Então, acho que a minha resposta antes dessa lição, obviamente, seria eu queria ser oferecido. Mas podendo, definitivamente, gostaria de ser aquele que oferece na expectativa de que Allah subhanahu wa ta'ala... Evidentemente, muitos aqui ficariam felizes. E para quem dera se fosse eu a ser oferecido aquele carro. Mas para mim já não. Não ficaria feliz. Eu ficaria feliz quem dera se fosse eu a oferecer. Subhanallah. Porque se ofereceu, é porque tem muito mais. Allah. Por isso é que conseguiu oferecer. Subhanallah. Se ele foi oferecido, é porque em algum momento viu que já estava a gastar muitos sapatos, né? Exato. Então, deixa lá comprar um carro para ele, para ver se... É por isso que foi oferecido. Em algum momento, pode ter sido por isso. Então, quem dera se fosse eu a oferecer. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos este coração. Amém. De oferecermos aquilo. Olha, o Islã diz que tu não podes oferecer a alguém aquilo que tu não gostas. Olha, eu não gosto deste thawb. Deixa lá oferecer a Arafat. Ya salam. Eu tenho que gostar primeiro. Aí eu ofereço a ele. حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر. Porque olha, hoje e a pior parte dos que oferecem hoje é que quando oferece e te vê em algum lugar com aquela coisa que te ofereceu, faz questão de fazer com que todos saibam. Ora, estás bonito. É aquele de boa, né? Ya salam.
Ya salam, quando ele diz, é aquele jubó, assim as pessoas vão dizer, oh, foi ele que lhe ofereceu. Subhanallah. Olha, quando eu lhe ofereço algo, ou quando tu me ofereces algo, eu tenho que fazer questão de vestir aquela coisa onde tu estiveres. Para tu vires e dizeres, olha, pelo menos estou a ganhar recompensa de ele estar a vestir aquela coisa que eu lhe ofereci. Subhanallah. Lembro-me de ter visto uma vez, Sheikh, uma situação onde o falecido Sheikh Qasim David, rahimahullah, fez menção a isso. Ele começou por fazer essa introdução. Quando alguém lhe oferece alguma coisa, para ele depois poder dizer, este tópico que eu tenho na cabeça foi o Sheikh Aminuddin que me ofereceu. Subhanallah. Mashallah. Eu aprendi esta lição mesmo nessa situação. Vi mesmo o Sheikh Qasim numa palestra e ele fez essa menção. Olha, estou a dizer tudo isto para vocês poderem saber que este tópico que eu tenho na cabeça, o Sheikh Aminuddin é que trouxe para mim, não sei se terá sido do Paquistão ou de outro lugar, mas o Sheikh Aminuddin é que trouxe para mim, subhanallah. Alhamdulillah. E acho que é uma noção que muitos de nós não tínhamos, que afinal é preferível, é melhor de fato. Exatamente. Só que infelizmente o que acontece hoje é que tu passas vexame se fizeres isso. Subhanallah. Sério, as pessoas, em vez de tu que ofereceste teres aquela tranquilidade, aquela satisfação, alhamdulillah. Alhamdulillah. Não, queres exibir. Todo mundo tem que saber. Onde é que vamos com a exibição? Allah. Ya salam. Allahul Musta'an. E logo recorda-nos a contrariedade com relação tanto o que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Sagrado Coran, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. E por outro lado, o hadith do profeta sallam, رجل تصدق بصدقة فأخفاها. Sim, porque o importante é você esconder. Ele, o oferecido, é que há de mostrar. Subhanallah. Mas ele não está a mostrar às pessoas, está a mostrar a si para tu teres aquela tranquilidade no coração. Subhanallah. Para saberes que, olha, de certa forma, se a minha oferta foi mesmo de coração, porque há quem oferece para fazer ver. Sim. Show off, infelizmente. Hoje existe, infelizmente. A pessoa só me diz, tahadu, tahabu. Oferecei-vos presentes e criem amor entre vós. Hoje, espero que a intenção de todos nós seja mesmo essa. Oferecer para criar amor entre nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala crie em nós esse amor de oferecermos para criar amor entre nós. Não oferecer para depois fazer o outro passar vergonha. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste disso. Amém, ya Rabbal Alamin. Amém, ya Rabbal Alamin. Caros telespectadores, antes de eu passar ao próximo aspecto que eu quero questionar ao Maulana Ardichi, recordar a todos vocês, é hadith, é profético, tahadu, tahabu. Eu estou aberto, estou à espera de começar a receber os presentes, não vou zangar, não vou zangar. Se for necessário fazer 2, 3 viagens com o carro para esvaziar, também não há problema, e é por uma boa causa, ainda por cima, praticar no hadith. E depois, para mim é fácil, porque como quase sempre eu estou aqui na Nur, cada presente uso num dia, se eu puder usar uns 4 ou 5 de uma única vez, para vocês poderem ver do outro lado, khairan la khair. Então fiquem à vontade, caros telespectadores. Mashallah, fiquem à vontade. Mashallah, tabarakallah. Então temos aqui, mashallah, o Sheikh Assam Arbi, mashallah, a fazer aqui um lembrete interessante. A mão de cima é melhor do que a mão de baixo, é dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, mashallah, barakallahu fikum, jazakumullah khair, jazakumullah khairan, Sheikh. Temos um irmão colocou uma pergunta muito interessante. O meu objetivo é fazer qualquer que seja coisa, não para que as pessoas me apreciem, mas para que eu seja apreciado por Allah subhanahu wa ta'ala. De que forma é que eu utilizo deste hadith, deste assunto que nós estamos aqui a conversar, para eu poder ser querido por Allah subhanahu wa ta'ala? É o que ele pergunta. Ya salam, mashallah. Olha, Arafat, parece que foste claro, né? Não. Disseste que estavas aberto. Não.
Olha, irmão, eu também estou aberto, né? Pode oferecer. Mashallah. Ya salam. Ya O simples salam. oferecer, Oferecer. com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Com a intenção de agradar agradar Allah Allah subhanahu wa subhanahu wa ta'ala. ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe recompensar da melhor forma possível. Subhanallah. Da melhor forma possível. Tá. Jazakumullah khairan, Sheikh. E temos agora o outro lado. Um lado do hadith fala sobre gratidão. Temos, de acordo com aquilo que fomos conversando, vários exemplos daquilo que são os benefícios desta mesma gratidão. Por exemplo, estamos a falar aqui da questão da apreciação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, inclusive, até ocorre-me o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Inclusive o Surat An-Nisa, se não estou em erro, مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Então, de alguma forma existe a proteção. Mas por outro lado, o hadith também fala sobre paciência. Quando ele é açoitado por uma dificuldade, por uma calamidade, então ele pacienta, e isso também é bom para ele. Recordo-me, inclusive, de também já ter ouvido um hadith do Profeta sallallahu alaihi wasallam, diz que a paciência é aplicada no momento inicial, na primeira circunstância. O que é, perante Allah subhanahu wa ta'ala, o que é, olhando para aquilo que são as palavras do Profeta sallallahu alaihi wasallam, ser um crente paciente? Nas palavras que proferiste em hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama as-sabru inda sadmatil ula." Não. O que é que significa realmente ser paciente na primeira ocasião? Olha, eu sou afligido, sou açoitado por uma aflição. Suponhamos que eu tenha um carro. Venho para a Nur TV, faço o programa, saio da Nur TV, o meu carro foi roubado. Meu carro foi roubado. O que eu digo? Alhamdulillah. Yeah. Se levaram aquele, inshallah, Allah de me dar outro. Yeah, melhor do que aquele. Subhanallah. Allah de me dar melhor do que aquele. Subhanallah. Quem sabe a minha saída daqui eu podia acidentar ali e perdia os membros, por exemplo. Allah. E esses não se substituem. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. Então, o importante é não lançarmos pragas para ninguém naquela primeira fase. Se começarmos por 1000 coisas, depois de tudo, é quando dizemos, mas prontos, pá. Atenção a isto. Aí prontos, chumbamos, Sheikh. Ya salam. Aí chumbamos, subhanallah. Já se foi. Já se foi. Ya Rabbi. Já se foi. Essa é a parte difícil, subhanallah. Logo no início. Sim, porque agora que o Sheikh trouxe este exemplo, é o que nós vivemos. Fala, mas no final, epá, eu deixo nas mãos de Allah. No final, epá, subhanallah, aí chumbamos, definitivamente. Sim, chumbamos. Por que ele vem dizer isso? Porque vê que já não tem alternativa. Já não tem alternativa. Esgota tudo. Depois ele diz, pronto, mas pronto, eu deixo nas mãos. Ya salam. Allah. Infelizmente, Arafat, nós ainda não temos o Islã em nós como o nosso código de vida. Subhanallah. Nós não temos o Islã em nós como o nosso código de vida. Para quem tem o Islã como código de vida, não se preocupa com aquilo que as pessoas falam. Por quê? Não se preocupa com o que as pessoas falam. Em que sentido? Vamos supor,
eu sou convidado a um casamento. A um casamento do meu irmão. Luqman, atenção. Atenção, Luqman, nessa parte. Convidar casamento ao irmão. Não. A um casamento do meu irmão. Legítimo. Legítimo. Não irmão muçulmano. Porque ele é Abdullah, ou ele é muçulmano, eu sou muçulmano. Meu irmão legítimo. Mesmo pai, mesma mãe. Mas eu sei que nesse casamento haverá música, haverá bebida. E eu digo, olha, pronto, para meu irmão não falar mal, deixa-me ir. Deixa-me ir participar no casamento. Eu hei de comer, depois eu saio. Volto. Não hei de ficar para dançar, não hei de ficar para beber. É permitido estar lá. Subhanallah. Se eu vou, transgrido o decreto do meu Senhor. Ya salam. Transgrido a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas meu irmão fica satisfeito comigo. Meu irmão fica satisfeito comigo. Se eu não for, meu irmão fica triste comigo. Mas meu Allah fica satisfeito comigo. Quem me vai dar o Jannat? Allah. A questão que eu faço é: quem me vai dar o Jannat? Meu irmão não tem poder de beneficiar nem de prejudicar. Dele eu hei de fugir. Dele no dia de Qiyamah eu hei de fugir. E ele há de fugir de mim. Porque ele terá uma boa ação. Eu hei de querer que ele me dê aquela boa ação. Ele há de fugir de mim. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala está lá para fazer o hisab. E há de me perguntar nesse dia: lembras daquele dia que desobedeceste a minha ordem porque foste ao casamento deste irmão seu que hoje está a fugir de si porque não te quer dar aquela boa ação que ele tem? As pessoas em geral, as pessoas todas, hão de falar mal. Já viste? Até o casamento do irmão ele não foi. É sobrinha dele, é sobrinho dele que casou-se. Mas ele não foi. Mas Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito consigo. Então, enquanto nós soubermos dizer que, olha, o que as pessoas falam não me vai atingir. O que eu quero é alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto não soubermos diferenciar isto, ya salam. Ya salam. Wallahi ya salam. Então nós devemos pôr em primeiro lugar, aquilo que nós somos. Infelizmente todas as pessoas dizem: olha, eu antes de ser muçulmano, eu sou africano. Ya salam. Eu sou africano. Quem criou a África? Allah. Aí está. Allah é dono da África. Que você se diz ser africano. Então, eu antes de ser africano, primeiro sou muçulmano. Subhanallah. Então, mas não, nós os africanos, porque temos que ir aos curandeiros, porque no fim... Não. Nós os africanos, antes de tudo, somos muçulmanos. Devemos obedecer primeiro a Allah. Subhanallah. Primeiro devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, innama sabr inda sadmatil ula, não é nós, depois de esgotamento de todas as nossas capacidades, deixarmos a coisa para Allah subhanahu wa ta'ala. Não. A primeira ocasião
Não tem um carro. Inshallah. Allah há de me dar melhor. Allah há de me dar melhor. Aquele carro talvez podia me criar problemas piores do que o facto de ter sido roubado. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala faça compreender primeiro a mim estas palavras. Amém, ya Rabbal Alamin. Primeiro o falante, depois o ouvinte. Amém, ya Rabbal Alamin. Allahumma amin ya Rabb. Subhanallah. Percebemos de forma muito prática e de alguma forma também emocionante alguns irmãos aqui a tentar inclusive traduzir aquilo que estava a ser dito. Temos nosso Hafiz Nadim a dizer que podemos dizer que a gratidão e a paciência são que nem dois lados de uma moeda. Uma é cara, outra é coroa. Na minha linguagem, uma é bandeira, outra é número. É assim que nós... É assim que nós brincávamos. É assim que nós brincávamos. Mas Allah, quem vai me dar o Jannah? O Luqman pergunta, que Allah nos dê firmeza na prática das suas ordens. Amém, ya Rabbal Alamin. Percebemos o que significa ser grato a Allah, percebemos o que é que significa pacientar, percebemos quais são os efeitos disto. Agora é a altura de perguntar, como eu desenvolvo gratidão, como eu desenvolvo paciência na minha vida, Sheikh? Tudo se desenvolve pondo em prática. Subhanallah. Innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. Se não puseres em prática, como vai desenvolver? Subhanallah. Ponha tudo em prática. Hoje praticas isto, amanhã aquilo, amanhã... E assim sucessivamente. Não. Vais sentindo a doçura das coisas. Se formos a ver, o Nabi Sulaiman, alayhi salatu wassalam, Nabi Sulaiman, alayhi salatu wassalam, tinha um império. Tinha um império que mais ninguém tinha para além dele. Foi o que ele pediu a Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo assim, ele diz: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Está a ser o quê? Grato para com Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman, alayhi salatu wassalam, conseguia ouvir os animais a falarem. Tem aquela passagem que vem no Corão da formiga. Da formiga, sim, sim. Que quando viu Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam com a sua tropa, ela disse às companheiras para que entrassem nas suas residências, porque possivelmente o Sulaiman alayhi salatu wassalam pudesse pisar a elas com a sua tropa. Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ouviu a formiga falar e sorriu. Está a fazer o quê? Está a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando nós pomos em prática, tem também aquela passagem da rainha Bilqis, quando Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam pediu aos djinns quem de entre eles pudesse trazer o trono da Bilqis em menos tempo. Em menos tempo. Quando o Ifrit min al-Jinn, ele disse: olha, eu posso trazer antes de piscares o olho. Subhanallah. Quando ele trouxe o Sulaiman, Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam, disse: isto provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, para me testar. A ashkuru, será que eu serei grato a ele ou farei o inverso? Então, temos que mostrar a gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. E a maneira de mostrar é fazer, é proferir. Pormos em prática. Não só dizermos. Temos que dizer e fazermos. Para podermos desenvolver. Dizer, fazer. Eu vejo aquele indivíduo fez isto, agradeceu. Subhanallah. Fez aquilo, agradeceu. Subhanallah. Fez aquilo, agradeceu. Ya salam. Amanhã eu também estou
a tentar imitá-lo. E nós devemos imitar aquilo que é bom. Devemos imitar coisas boas. Infelizmente, nós hoje tentamos somente imitar coisas ruins. Subhanallah. Aquilo que é bom, aquilo que nos beneficia, não queremos imitar. Então nós devemos imitar aquilo que é bom para podermos expandir o bem na face da terra, inshallah. Inshallah. Jazakumullah khairan. Ya Rabbal Alamin. Por um lado, temos Nabi Suleiman a mostrar gratidão. Por outro lado, temos Nabi Ayub, alayhi salatu wassalam, a mostrar paciência. Por outro lado, temos o profeta sallallahu alayhi wasallam a sair de casa com fome, a sabermos que, apesar dele ser o amado de Allah subhanahu wa ta'ala, tinha pedras amarradas na barriga. Entretanto, não encontramos nenhum hadith onde ele reclama dessa situação. Não encontramos nenhum hadith onde ele diz: Ya Rabbi, por que estou a sofrer tanto? Aliás, encontramos a hadith onde ele teve oferta para receber mais e ele nega. Onde está o ponto de partida para ter este tipo de relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh? Na leitura das histórias dos nossos sahabas, radiyallahu ta'ala. Subhanallah. Enquanto lermos aquelas passagens do Sirat Nabawiyya, como era o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, como se comportava o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, os sahabas, radiyallahu ta'ala anhum. Então, isto, passo a passo, como disse, grão a grão, enche a galinha ao papo. Então, passo a passo, nós iremos também incutir isto em nós. Inshallah. Inshallah. Olha, se eu ouço sempre falar do bem, eu vou fazer o bem. Mas se eu ouço sempre falar do mal, os que estão comigo, ya salam. Então, infelizmente, eu ia acabar também me engrenando naquela má prática, ou naquelas más práticas. Então, o importante são as boas companhias e ouvirmos aquilo que pode fazer com que a nossa vida mude sempre para o melhor, para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan, Sheikh. Jazakallah khairan, Sheikh. Entretanto, os comentários aqui dos meus telespectadores, antes de irmos para as nossas questões transversais, há um irmão que coloca uma situação interessante. Talvez o Sheikh pode nos ajudar aqui a dar-lhe alguma direção. Sheikh, como é que eu posso fazer? Ele pergunta como desafiar. Provavelmente esta é a expressão que ele encontrou, mas muito certamente não há de ser por este caminho. Mas ele pergunta como desafiar um pai que é curandeiro ou adivinho. Portanto, como é que um filho faz para lidar com essa situação? Ya salam. Ya salam. Um pai que é curandeiro ou adivinho. Primeiro, para dizer que, olha, aos pais nós devemos obediência naquilo que não contraria a lei do Islã. Devemos obediência naquilo que não contraria a lei do Islã. Se lhe disserem para fazer algo que contraria a lei do Islã, aí não podes obedecer. Subhanallah. Então, aí, com o pai, ele pode, ou ele deve, ou ele vai somente usar palavras boas, benéficas, usando também muita prudência,
para tentar de forma alguma fazer entender o pai, porque não pode ser frontal, não pode desafiá-lo. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Subhanallah. Então, não obstante isso, ele tem que falar de bons modos com o pai. Tentar fazê-lo entender de boas maneiras. Por quê? Porque se ele falar mal com o pai, Exato. é possível que o pai diga, olha, meu filho fala assim comigo, agora eu hei de fazer de propósito para fazê-lo ver. Subhanallah. Mas, do outro lado, se usarmos diplomacia, aí, possivelmente, o pai pode olhar para este da'wah com bons olhos. E pode deixar aquela prática que não beneficiará nem no dunya, nem no akhirah. Inshallah. Inshallah. Jazakallah khair, Sheikh. Uma questão tem que ver com uma prática nossa. Estamos a falar de paciência e gratidão como fontes de sucesso na vida do crente. Termina o salat, ou mesmo antes de dormir, estamos a caminhar. Vamos tentando dizer Alhamdulillah. Até que ponto, à luz do Islã e perante Allah subhanahu wa ta'ala, este ato, principalmente olhando para a forma como ele é feito hoje. Hoje, na tentativa de fato glorificar Allah subhanahu wa ta'ala, acho que nós mesmos se gravássemos e se não fôssemos muçulmanos e escutássemos o que estamos a dizer, não perceberíamos o que é que estamos a dizer. O que é que se pode dizer? Até que ponto é que isto é de fato uma forma de demonstração de gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala? E se houver alguma correção, como é que nós podemos melhorar? Estamos a falar de dizer, mostrar, falar que somos gratos, portanto agradecer também. Um dos níveis de gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala tem que ver com a expressão verbal desta gratidão. Então, de que forma é que nós podemos melhorar neste nível de gratidão em particular? Olha, hoje as pessoas, conforme dizias, depois de salat, Não. Olha, de certa forma, o dhikr tem que ser feito de maneiras em que a pessoa pondere primeiro no que está a falar. Subhanallah. Ponderação. Por quê? Porque se tu dizes algo que em algum momento nem sabes o que estás a dizer, qual é o benefício que trará isso? Subhanallah. É importante que pronunciemos bem. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Porque nós não estamos a despachar. É assim, quando a pessoa despacha porque quer fazer uma outra coisa, então está direta ou indiretamente a dizer que o que ele vai fazer é mais importante do que ele está a fazer agora. Exatamente. Subhanallah. Quem é mais importante do que Allah? Ninguém. Então, primeiro Allah, como se diz, o resto é resto. Mas primeiro é Allah. Então, faça as coisas como devem ser. Primeiro é Allah e o resto é resto. Dentre as lições mais fortes que nós levamos conosco desta conversa, temos aquela pergunta. Sempre que tivermos de escolher entre obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e conquistar a satisfação, ou o carinho, o apoio do ser humano, lembremos-nos sempre de nos perguntar, como disse o Mulana Ardishir, quem é que me vai dar o Jannah? E talvez pode ser fácil responder essa pergunta. Claro que quem vai me dar o Jannah é Allah. Mas talvez seja importante também lembrarmos, na altura de escolher o que fazer, depois de lembrarmos que Allah é quem vai nos dar o Jannah, que talvez aquele seja o último segundo que eu tenho antes que comece a minha jornada ou para o Jannah ou para o Jahannam. Então, será que a escolha que eu fizer
para além de ser Allah o único que me pode dar Jannah, será que a ação que eu vou tomar agora me coloca mais próximo desse Jannah ou me coloca na direção oposta? E certamente que não existe felicidade, não existe gratidão, senão com a prática, com a obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, nós geralmente quando temos um convidado aqui fazemos questão de apresentar 2, 3 perguntas transversais, não necessariamente ligadas ao tema. E a primeira curiosidade que nós temos é: quais são os 3 motivos, estamos a falar de gratidão, 3 dádivas que o Sheikh Ardeshir tem, que diz que são as dádivas pelas quais mais é grato a Allah subhanahu wa ta'ala? Ya salam. Ya salam. Estás-me a pôr num dilema. Ya salam. Estás mesmo a pôr-me num dilema. Mas a primeira coisa que eu tanto agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala é o Islã. Alhamdulillah. O Islã Alhamdulillah. é a melhor coisa que eu tenho em mim. Alhamdulillah. Segundo, a minha família. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minha esposa, meus filhos. Olha, através dos filhos nós conseguimos fazer algo que algumas pessoas não conseguem fazer. Lembrando-me daquele hadith em que certa vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam pegou no seu neto e deu um beijinho na testa. Então um sahaba reparou para ele e disse: olha, eu tenho muitos netos e nunca sequer dei beijinho a um de entre eles. O Nabi sallallahu alaihi wasallam está a dar beijinho aos netos. Então, quando me recordo disso, eu digo: olha, alhamdulillah, pelo menos Allah subhanahu wa ta'ala deu-me um pouco de misericórdia, que consigo a todo momento dar beijinhos a meus filhos. Mashallah. A minha amada esposa, ya salam. Ya salam. Aprendam como ser bem recebidos em casa depois de uma entrevista na televisão, caros telespectadores. Chegou, mashallah, Sheikh não está para brincadeira, Sheikh está preparado. O Sheikh está bem preparado. Perguntamos 3 motivos pelos quais o Sheikh é muito grato a Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro o Islã, logo a seguir minha família, minha esposa. Mashallah. É assim que se aprende. É assim que se aprende. É pena que amanhã o Sheikh Ardeshir não vai estar aqui para nos contar como foi a recepção em casa depois. Ya salam. Mashallah, tabarakallah, Sheikh. Amin. Mas de dizer algo que Allah subhanahu wa ta'ala dê a ela, Jannatul Firdaus, o grau mais elevado do Jannat, sem ajuste de contas, inshallah. Amin ya Rabbal Alamin. Algum livro que o Mulana Ardeshir tenha lido, que gostou bastante e que recomenda para os telespectadores lerem também? Sim. O livro que eu, na verdade, gostaria que todos lessem bastante é o Corão. Mashallah. Arafat, alhamdulillah. Eu sou fã daquele livro. Mashallah. Alhamdulillah, sabe? Mashallah. Não é de dizer eu gosto do surat de ponta a outra. Ila nas. Alhamdulillah. Wallahi, sabe, este livro, eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que me dê muito mais amor com este livro. Para que eu tenha a sorte de estar a todo momento a ler o Corão. Wallahi, não há melhor coisa, não há melhor livro. É um livro que fala de todos os tempos. Que fala do passado,
fala do presente, fala do futuro. Então não há melhor coisa do que isso. Não há melhor coisa do que isso. Portanto, eu convido a humanidade em geral à leitura do Corão. Jazakumullah khairan, Sheikh. Amém. Se o Sheikh tivesse que descrever como foi para si esta conversa, o que é que diria sobre ela? Foi, de certa forma, benéfica. Alhamdulillah. Foi benéfica porque, alhamdulillah, senti-me em casa. Mashallah. Mashallah. Oani, Senti-me como em dizem casa. em Macua. Oani. Senti-me realmente em casa. Mashallah. E não há melhor coisa do que estar em casa. Mashallah. A falar de tudo quanto lhe apraz. Mashallah. Mashallah. Estar em casa por quê? Porque quando estás em casa, falas, não só aprende a esposa, mas também aprendem as crianças. Não. Então, estando em casa, beneficias primeiro a tua nação. Mashallah. Quando tu ensinas, ou quando ensinas a esposa ou uma mulher, quando ensinas uma mulher, estás a ensinar uma nação. Subhanallah. Porque a mulher, hoje, primeiro é filha, depois ela é mãe. Quando ela é mãe, é professora. A mulher ensina a maior parte das coisas. A primeira, como se diz, a primeira professora da mãe, da criança é a mãe. Subhanallah. É a sua mãe. Depois o resto vai aprender na escola. A educação parte de casa. A educação parte de casa. É por isso, hoje encontramos pessoas a dizer, epa, aquele ali, pá, até parece não estar a sair de uma casa. Até parece não estar a sair de uma casa. Por quê? Porque em casa dele, porque tem hábitos que qualquer um que teve um berço Não teria. não teria. Subhanallah. Então, alhamdulillah. Alhamdulillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que este programa continue Amém, até no dia de Qiyamah, inshallah. Thumma, inshallah. Amém, ya Rabbi. Jazakumullah khairan. E não podíamos terminar. Esta é a parte que os meus telespectadores, assim como eu, sempre ficam à espera. Sheikh Ardeshir Ali, para terminar este programa, eu gostaria de lhe pedir um conselho, qualquer que seja. Ya salam. O conselho mais barato, talvez, que eu possa deixar é para que todos nós, como eu disse e sempre direi, começando do falante, todos nós, mas todos nós mesmo, ponhamos primeiro Allah subhanahu wa ta'ala em nossas vidas. Eu digo e repito, enquanto pusermos primeiro Allah subhanahu wa ta'ala em nossas vidas, dificilmente nós iremos cair para as infrações. Porque havemos de procurar primeiro, olha, eu tenho que fazer isto. O que é que o Islã me diz acerca disto? Para isso, então, é importante que eu busque conhecimento. É importante que eu busque conhecimento. Então, ao pôr o Islã em primeiro lugar, ao pôr Allah subhanahu wa ta'ala em primeiro lugar, significa também que tenho que aprender. Então, vamos aprender. A todo momento. Para quê? Para que beneficiemos a nós e as nações vindouras. Este mundo está um caos. Precisa que nós aprendamos para nos beneficiarmos, para que as nações vindouras não estejam piores do que esta, para que, inshallah, estejam
como as nações, ou estejam como os sahabas radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ou como que façam ou que tenham sempre aquelas práticas boas do Nabiullahi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khairan, Sheikh, pelo conselho maravilhoso. O Sheikh disse que é um conselho barato, pode ser barato, mas é dos mais valiosos que nós podíamos receber. Então agradecemos bastante por este conselho, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe recompense com o Jannah sem ajuste de contas, que aceite de si todo o trabalho e que permita que tudo quanto faz por este din sirva como sadaqatun jariyah, mesmo depois do seu retorno para Allah subhanahu wa ta'ala. Amém ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan por ter aceito o nosso convite. Eu quero deixar o nosso agradecimento para os nossos patrocinadores. Vou começar com a Pilot, porque a Pilot trouxe um presente aqui para o nosso Ardeshir. Então vamos entregar o presente ao Malana. E começamos mesmo agradecendo a Pilot. Barakallahu fik. Agradecendo a Pilot. Agradecendo também a padaria e pastelaria Cantinho do Brasil, NT Art and Design, Manuel Honwana Design. Agradecemos igualmente ao restaurante que tem as melhores salitas picantes desta cidade. Sem esquecer, claro, do Maputo Repair Center e, claro, Empire Eletrodomésticos é uma das marcas que está sempre aqui conosco a garantir o seu melhor, ou no seu melhor, que nós possamos levar este programa para todos os nossos telespectadores. Queremos agradecer também a si e nós terminamos, tal como bem dizemos, a nossa última palavra, o nosso último convite, a nossa última frase vai ser de louvor e agradecimento para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que é criador por excelência, que nos permitiu conversar hoje sobre paciência, sem deixar de lado a menção daquela característica importante que nós chamamos de gratidão. Rogamos que Ele recompense a todos nós com o paraíso das delícias, principalmente que nos permita merecê-lo, não necessariamente pelas nossas ações, mas pela sua misericórdia, que é totalmente abrangente. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a cada um de nós paciência e gratidão. Que nós possamos orientar as nossas vidas através do Sagrado Alcorão. E que para além do Sagrado Alcorão também tenhamos como fonte e pilar de orientação a belíssima tradição do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E eu termino deixando-vos com a nossa restante programação. Hoje, Arafat, não. Insha'Allah, amanhã, quando forem 9 horas, Al-Bidaya, o começo do seu dia. Mas não esqueçam, Alhamdulillah, Nur Televisão, para além do Al-Bidaya, um pouco antes, 8 horas, você já pode ficar ligado para um conselho, para uma palestra, para um momento de reflexão com alguns dos nossos teólogos. Fiquem bem, até amanhã, insha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.